Você aí, que é pai, que faz parte da educação do filho também, e eu como pai, recém-pai, de uma filha linda de 1 ano de idade, qual é o real papel do pai na educação? Porque o seu público é geralmente mães que te perguntam, que têm dúvidas, e parece que o pai tem nenhum papel, ou o papel é só ser falado mal pelas mães. Qual que é o real papel de um pai e a importância dele na educação dos filhos? Você sabe que esse assunto é super importante. Tão importante que eu teria vontade de dar formação para os pais. Eu tenho muita vontade de conversar com os pais. E por Por quê? quê? É porque o pai tem assim um papel fundamental. Eu e o Toninho é meu marido, né? Eu não sabia. Não sabia, mas tem gente que às vezes não sabe, né? A gente conversava muito, sabe? A gente ia conversando e tal. E aí um dia a gente estava pensando assim sobre o papel da mãe e do pai. Então, uma maneira muito simples de dizer, mas dá para entender. Vamos pensar uma coisa assim, na alimentação, na comida. Eu gosto de comida. Eu Também. sempre pensei em alimentação. Fiz engenharia de alimentos, eu gosto de comida. Minha filha mesmo que falou assim para mim, né? É, Puxa, né, mãe? Realmente você gosta de comida, né? Você foi escolher fazer engenharia de alimentos. Eu gosto de alimento, eu gosto de pensar. É bem interessante. Gosto de matemática, daí eu juntei as duas coisas. Bom, não tem nada a ver isso, mas então, a gente pensa assim numa alimentação. O que que a gente precisa comer todo dia, entre aspas, para ficar forte e essencial? Arroz e feijão. A mãe é o arroz e feijão, o pai é o filé mignon. Então, sem mãe é muito difícil. Mas quando tem um filé mignon, olha, me desculpe os veganos, eu adoro comida vegana. Adoro mesmo. É uma, assim, eu vou, um dos meus restaurantes favoritos são veganos. Mas eu entendo o que é um bom filé mignon. Um filé mignon, o pai é isso. Ah, quer dizer que o pai é melhor que a mãe? Não, gente, não tem melhor aqui não. São complementares. E uma refeição maravilhosa. É assim, arroz, feijão, filé mignon, claro, saladas, legumes e tudo. Tudo isso é tudo que compõe ali, vamos dizer, na educação das crianças. Então você vai falar assim, bom, mas se eu não tiver então filé mignon, pelo menos ele vai sobreviver com arroz e feijão? Vai. Mas será que eu vivo só de filé mignon? Difícil, né? Mas se eu tiver arroz, feijão, filé mignon, vai ser ótimo. A gente só falei de comida aqui. Mas deu para entender o que eu quero dizer com isso? A importância do pai? É que hoje os pais, eles não percebem a importância que eles têm. E eu lembro muito o seu pai dando muita palestra, falando assim, para resgatar a autoestima do homem. Hoje, homem está muito em baixa. Homem é tudo de ruim. Gente, não é verdade. Um homem, quando tem uma mulher pela qual ele deseja ser melhor, ele vai ser um ótimo homem. Então, é um papel dos dois. A construção de um casal, de uma família, é tão importante o homem como a mulher. Não dá para a gente falar assim, qual que é o papel do pai? Poxa vida, óbvio que o papel do pai é importante, é imprescindível. Tanto é assim que as crianças precisam, sim, do modelo masculino e feminino. O papel do pai na formação da identidade da criança como um menino e como uma menina é muito importante. Não dá para fazer só com um modelo feminino, nem só um modelo masculino. Então, são complementares mesmo. É por isso que o casamento é entre homem e mulher. Deus pensou assim. Por que que Deus pensou? As pessoas ficam achando que Deus é um chato, caprichoso. Não. Deus pensou porque sabe que somos complementares e os filhos precisam disso. E nós precisamos dos filhos. É interessante. Eu sempre digo assim: às vezes eu penso, os filhos precisam dos pais para se educarem, mas os pais precisam dos filhos também para se reeducarem. A gente começa a se reeducar. Um pai que realmente, uma mãe que realmente está interessada na educação do filho, ela vai primeiro pensar na própria educação dela, do que ela tem para passar, do que ele tem para passar. Então, eu digo que cada filho veio porque eu precisava melhorar. Gente, eu precisava melhorar muito. Tive 11 filhos, porque cada filho faz a gente melhorar. Cris, então você está falando que quem tem um filho só não é bom? Não, eu não estou falando isso. Talvez você precisasse só de um filho. Eu precisei de 11 para aprender mais. Por que que eu estou dizendo isso? Porque tudo é uma construção. A família é algo realmente maravilhoso pensado por Deus, onde todo mundo cresce.
Então não existe aqui papel principal, o protagonista e o secundário. Pai não é secundário. Os protagonistas numa família é o marido e a mulher. Os filhos não. E às vezes as pessoas confundem, mas isso é um assunto para um outro dia. Olha, se tiver dúvidas sobre esse assunto ou sobre a prioridade de filhos, marido e mulher, comente aqui e pergunte para a Cris.